Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com a Jucá, o primeiro podcast cristão do estado do Piauí. Tenho certeza que ele nasceu no coração de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida. E é com imensa satisfação que nós estamos aqui iniciando a nossa temporada Café com a Jucá 2025. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no nosso canal no YouTube, Café com a Jucá, se inscreve, ativa o sininho e aproveita para maratonar a nossa temporada 2024. E nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. E eu tenho certeza que esse encontro já foi marcado e providenciado pelo nosso Deus. Estamos aqui com ela, que é uma serva de Deus, uma mulher que tem uma história linda de superação diante do Senhor Jesus. Estamos aqui com a irmã Ana Oliveira. Ana Oliveira. Irmã Amém. Ana, seja bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui no nosso podcast. E olha, a irmã Ana, ela já é nossa fã de carteirinha. Ela Amém. acompanha o nosso podcast e ela, vendo os testemunhos de vida e de fé, ela se propôs a estar aqui compartilhando conosco o seu testemunho e as maravilhas que o Senhor fez e faz na vida dela. Seja bem-vinda. Amém. Muito obrigado, Aparecida. Muito obrigada à Rádio Verona. Obrigada a todos aqui pela oportunidade. É com imenso prazer que eu me encontro aqui para falar um pouco da minha trajetória, da minha caminhada com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmã Ana, você me falou um pouco nos bastidores, uma conversa que a gente teve previamente, falou um pouco do seu testemunho de vida. E aí o que eu quero realmente conversar com você é que você vai contar um pouco do seu processo, desde o início, da sua conversão. Você vai falar da sua luta diária. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser tocadas pelo seu testemunho. Com certeza. Eu moro ali, sou moradora do bairro Monte Castelo, nasci criada ali no Monte Castelo, e aos 10 anos de idade eu enveredei já no caminho das drogas, né? Sou de uma família cristã, de uma família onde todos os meus irmãos, eles são, só eu que saí da reta, e aos 10 anos eu comecei a usar droga, usando um comprimido de Rupinol, cheirando loló, toda droga que tinha ilícita na época, né, em 80 e 70, por aí assim. Menos de 12 anos eu já enveredava pelas drogas. E aí eu fui enveredando pelas drogas e ao ponto de até prejudicar. Já fiquei adulta, né? E tive um filho, né? O Orliton, o Tomboy, meu filho, que eu amo de paixão. E nesse período comecei a trabalhar e tudo, mas nunca abandonei a droga. Eu tive, inclusive, trabalhei ali no Hospital do Monte Castelo, onde de lá eu tive que ser fui para a sede da prefeitura. Ser transferida para outro local. Isso, porque eu era dependente química mesmo, pesada, trabalhava altamente drogada e embriagada. Cheguei aí para o CAPS-AD, para recuperação, mas de nada isso serviu, né, na minha vida. Fiquei vários tempos, depois que eu perdi assim, tipo, digamos assim, fiquei assim, sem ter rumo para trabalho nem nada, e fui morar na rua. Fui morar na rua. Meu filho também ficou na rua, né? Eu morava na rua, meu filho morava na rua. E desse tempo aí, morei nos mais obscuros lugares, né? Eu costumo dizer, ontem eu estava falando para minhas irmãs ali na igreja, que eu completei ano agora, eu tive um culto de ação de graça, e eu falei só um pouquinho do meu testemunho lá, e elas falaram para mim: mulher, tu andou por muito lugar. Eu disse, eu anoitecia e amanhecia o dia naquela curva São Paulo, comendo restos e migalhas que ficavam nas mesas dos clientes de lá, né? Sem ter casa, sem ter... Porque a família, né? A minha família não me abandonou. Eu saí da família. Sim. A minha família nunca me abandonou. Meus irmãos, minha mãe, nunca me abandonaram. Eu que achava que eu era a vergonha da família. Inclusive,
Eu costumo dizer que aquela música da Rita Lee, eu gostava de cantar, dizendo que eu era ovelha negra. Ovelha negra. Eu me sentia feliz cantando aquela música. Queria ser a ovelha negra da minha família. Mas a minha família nunca me abandonou, ninguém nunca me abandonou. Eu que me excluí da minha família. Porque a minha família não merecia a pessoa que eu era. Representante, ser parente dos meus parentes. Eu sei como é. Então, assim, bem nova, bem jovem, aos 10 anos, você teve o seu contato com as drogas. E aí eu lhe pergunto, como foi esse contato? Foi na escola? Através de quem foi? Como é que foi esse contato aos 10 anos? Tão jovem, uma criança. Não, logo que eu perdi meu pai quando eu tinha 10 anos, né? Aí eu já fui começando a usar, assim, coleguinha me dando no colégio, no caminho da escola, conheci pessoas que davam acesso a comprar, né? E aí, nesse meio termo, aí a gente, adolescente, né? Vai chegando na adolescência e se entrega, assim, à prostituição, digamos assim, quando alguém diz assim, tu se prostituía, não digamos assim, a chegar ao ponto de fazer o ato, mas de fazer outras coisas, entendeu? Para poder adquirir o dinheiro, para poder usar a droga, né? Mas eu nunca enveredei no caminho da prostituição, tipo, morar nesses lugares, ou sair, fazer programa. Nunca fiz essas coisas, não. Mas foi com 10 anos que eu a conheci na rua, na escola. Na escola, na rua. E aí, nesse período de perder o seu pai, e aí tudo a gente vai vendo a questão de um motivo, de uma justificativa, que as pessoas podem até olhar e dizer, mas não justifica. Cada um sabe a dor que tem, né? Você pode ter se sentido perdida com essa perda do seu pai aos 10 anos, ainda muito jovem, que com certeza era um referencial também para você. E aí você foi enveredando por esse mundo. E aí como era que você fazia? A sua mãe, sua família, eles desconfiaram logo no início ou você conseguia disfarçar? Não, a minha família sempre desconfiava, assim, um pouco, né? E o motivo pelo qual sempre eu digo foi a perda do meu pai. Meu pai era um pai herói, não aquele pai herói e bandido, não. Pai é pai. E eu, logo que eu perdi ele, eu já perdi, para mim, eu perdi o chão, perdi tudo. Eu tinha minha família, mas o importante para mim era meu pai. Aí, como é que eu digo? Minha família sempre me dando apoio, eu estudando todo o tempo, ia pro colégio, me formei, né? Me formei assim, eu terminei o ensino médio, né? E comecei a trabalhar. Eu sou funcionária pública da Prefeitura de Teresina há 32 anos, com muito orgulho, onde eu presto um excelente trabalho como reguladora municipal e estadual, né? O que nesse período desse tempo que eu usei essa droga, depois que eu aceitei Jesus Cristo, foi um renovo diferente. A minha vida mudou completamente. Completamente. E aí você disse que teve a questão do período que você morou na rua, né? Você morava com seu filho na rua? Não, eu morava com meu filho na minha casa e nós tínhamos uma casa. Aí eu usava droga, assim, digamos assim, leve, loló, comprimida, essas coisas. Aí depois eu conheci o crack. E quando eu conheci o crack, eu vendi tudo que eu tinha. Fiquei endividada em bancos, que eu já trabalhava, né? E aí eu fiquei endividada nos bancos e fiquei sem casa, vendi minha casa. Aí quando eu perdi minha casa, eu abandonei tudo, filho, casa, emprego, assim, saía, assim, eu trabalhava, mas era totalmente sem rumo, assim, sei lá, sem noção das coisas. Foi como se fosse um período que você estava vivendo, mas como realmente não estava em sã consciência, não tinha nem consciência do que estava vivendo, os dias iam se passando, e aí você teve esse período que morou na rua, perdeu tudo devido ao crack, e aí fica um alerta, porque nossos jovens hoje ainda tem essa questão de, mas não tem nada a ver, é só uma cervejinha, não tem nada a ver, eu vou só cheirar aqui alguma coisa, não tem nada a ver, é só um cigarro de maconha, e nessa história do não tem nada a ver,
cada dia que passa vai se afundando mais, e quando vai se deparar, está numa situação que perdeu sua juventude, né, perdeu tudo que tinha, como você disse, você perdeu o convívio da sua família, não porque a sua família lhe abandonou, mas porque você mesma já não queria estar perto deles, porque você não se sentia digna, né, de estar ali perto deles, essa convivência. E aí fica esse alerta para você, jovem. Você está vendo aqui o relato de uma mulher que, para a honra e glória do Senhor, conseguiu se libertar. Amém. Deus na vida dela. Mas quantos jovens, quantas mulheres, quantos homens nós vimos que acabaram com suas vidas e não tiveram a mesma oportunidade? É verdade. A oportunidade me foi dada, eu creio, foi Deus mesmo. Foi o próprio Senhor Jesus que eu costumo dizer que Jesus, ele veio me buscar, ele veio me chamar, ele me chamou, ele próprio me chamou, né? Porque tinha uma pessoa que me chamava sempre para ir para a igreja. Porque todo mundo sabia que eu usava droga. E quando via meu filho, o filho da maconheira, colocava codinome nele, né? E eu também, ninguém me chamava mais, era maconheira, era noiada, era drogada, era essa, era aquela. Mas eu trabalhava, né? E me sustentava meu vício, digamos assim, né? Tinha minha casa, até eu conhecer o crack, foi onde eu vendi tudo. Aí tinha uma senhora que sempre me chamava para ir para a igreja, Dona Graça, que mora ali no Conjunto Renascença. E eu sempre dizia, deixa que um dia eu vou. Aí um dia eu sofri uma overdose, né? Usei muito crack, cheirei muito pó. E eu perdi o sentido. Eu não sei como foi que eu vivi, eu não sei como foi que eu me... Eu sei que quando eu acordei, eu estava dentro de uma casa chorando e dizendo que Jesus tinha me pego. Alguém me levou para minha casa, eu não sei quem foi, e eu estava dentro da minha casa, dessa casa que eu morava, que eu não tinha casa. Eu entrei numa casa abandonada e fiquei morando numa casa abandonada ali no residencial Novo Milênio. E o pessoal chamava eu de doida. A doida, ali é a casa da doida. Ninguém passa ali não, que é a doida, porque era muito triste. A droga lhe roubou até sua identidade, até o seu nome. Ninguém só chamava a maconheira, a doida. Por último mesmo, quando eu estava nessa casa, as crianças tinham medo. Eu tenho uma pessoa que dizia para mim, quando me viu assim, né, já restaurada, perguntou, irmão, onde era que a senhora morava? Eu digo, eu morava naquela casa lá na esquina. Ela disse, mas ali naquela casa morava era uma doida. Aí eu digo, pois aquela doida era eu. Aquela doida ali era eu. Né? Então, tudo muito difícil, né, irmã? Foi muito difícil. E dessa época dos 10 anos, quando você iniciou com o Rupinol, até você ter esse encontro com Jesus, foram quantos anos? Eu comecei a usar droga com 10 anos e eu parei quando eu tinha 40 anos. Eu vou completar 60 anos e eu tô com 19 anos na presença do Senhor. Glória a Deus. Então foram muitos anos da sua vida que as drogas lhe tomaram, né? Muitos anos que... E nesse período, seu filho crescendo, seu filho estava com quem? Durante o período dele pequeno, até eu entrar no crack, ele morava comigo no começo, né? Porque eu tinha condição de ficar com ele. Às vezes ele até encontrava droga nas minhas coisas e dizia, mamãe, o que é isso aqui? Eu dizia, é maconha. E aí ele foi ficando comigo até eu conhecer o crack. Eu cuidava dele, nunca deixei de cuidar da educação dele. Nunca, ele é uma pessoa excelente, meu filho, o Tom. Hoje ele está casado com a Zélia e ele não enveredou. Glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Ele sempre me deu apoio, até hoje ele me dá apoio, viu? Mas ele ficava comigo. Quando eu me entreguei para as drogas, para o crack mesmo, que eu fiquei sem lar, na rua, ele foi morar com a minha irmã no Monte Castelo, a professora Lourdes. Ele foi morar com ela, porque a minha mãe estava doente, já com princípios assim de uma doença que chegou a levar ela a óbito. Eu sei. A professora Lourdes, conheço ela demais. É minha irmã. Gente, muito boa. É nossa atriz lá do grupo de teatro do Monte Castelo. É envolvida em tudo quanto é movimento, professora Lourdes. Aproveitar e mandar um abraço para ela, viu? Um beijo, viu, professora Lourdes?
Pois olha como é que a vida faz. E eu não lhe conhecia. Não lhe conhecia assim. E aí você vendo o podcast, disse, olha, eu quero dar meu testemunho, né? Porque eu acompanho, eu vejo que isso é importante, gente. Quando você tem um testemunho de vida do que Jesus fez na sua vida, você tem que compartilhar, né? O passado não é para nos fazer vergonha, nem para que a gente fique relembrando todo momento. O passado é para que nós venhamos falar para as pessoas, dizer, olha, Deus me tirou daquilo e hoje olha onde eu estou. Então, Deus também pode fazer para a sua vida. E a irmã, através dessa irmã que lhe convidava para ir para a igreja, né? Teve todo esse período que você teve lá. Quando foi que realmente você foi para a igreja e teve esse encontro com Deus? Eu fui para a igreja depois desse tipo que eu chamo overdose. Eu tive uma overdose em 2008. 2008 foi nessa hora que eu falei que eu não sei quem me pegou. Nesse período aí, eu morava nessa casa e fui para a igreja sozinha. Eu fui para a igreja sozinha. Eu acordei, eu senti a presença de Deus e do Espírito Santo. Digo isso com certeza. Eu tenho um amigo meu, inclusive foi o irmão que levou o irmão Márcio para a igreja, o irmão Júnior, que eu voltei várias vezes o podcast dele para me ouvir o nome da pessoa. Ele disse Júnior. E aí o irmão Júnior, ele dizia assim para minha irmã, o Espírito Santo de Deus falou comigo que a senhora, eu digo, onde? Aí eu ficava pensando, onde é que o Espírito Santo fala com alguém? Fala. Ele fala. E fala, e quando Jesus vem, ele lhe quer, meu irmão, você pode ir para onde você quiser. Mas ele vai lhe buscar, como ele foi me buscar. Hoje, antes de eu chegar aqui, eu disse para uma colega minha, que quando eu senti a presença de Deus para mim, de Jesus na minha casa, ele foi na minha casa, no meu quarto, lá onde eu estava, toda suja, toda enlambuzada de lama, que disseram para mim que eu estava igual uma porca, toda suja, de tanto eu estar bolando, que eu não sei, eu não me lembro. Glória a Deus que eu não lembro. Aí eu sei que eu disse que eu senti como se Deus tivesse pegado na minha mão bem forte e me puxado para cima. Vem, minha filha, que tu é minha. E eu segurei na mão de Deus e não vou soltar. Amém. Não vou soltar. E eu estou aqui para dizer para vocês que é o único caminho que tem. É Jesus Cristo. Como eu disse essa semana para algumas pessoas. E tu ficou boa como? Que eu estava falando do podcast, né? Eu falo do podcast aqui para todo mundo assistir, para a gente dar uma força aqui para a irmã, né? E aí como foi? Tu foi para qual clínica? Quem foi como foi? Eu disse, foi Jesus. Quando eu falo Jesus, a pessoa fica, mas, não tem outras... Não tem outro eu mais. Não tenho, não. Depois que eu aceitei Jesus, pronto. Não tem outro não mais, teve né? clínica, não teve clínica de recuperação, não teve nada. Teve o convite da irmã Graça, a irmã Sônia também, eu participava da igreja lá em Todos os Santos, que é perto do Novo Milênio, e ela é minha amiga desde criança, e sempre eu frequentava lá os cultos, né? Mas quando Jesus me pegou, foi um resgate mesmo, foi superação mesmo, para a glória de Deus. Seu testemunho é muito forte, irmã, e eu fico aqui imaginando, quando você falou da cena, que as pessoas diziam que você estava rolando na lama. E eu fico imaginando como é que o nosso Deus, que nos fez, né? Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança dele. Mas o inimigo, com as suas artimanhas, ele quer nos transformar em outras coisas. É verdade. Né? Quer nos jogar na lama, quer nos enlamear, quer tirar nossa identidade em Cristo. Que a sua identidade é uma serva de Deus, uma mulher de Deus, filha amada do Senhor. Glória aí ele tira a identidade, tira o nome para as pessoas chamar. Lá vai a doida, lá vai a noiada, lá vai isso. E é isso que vocês que estão nos vendo têm que entender. Que muitas vezes o inimigo ele vai fazer essas artimanhas com você. Ele vai tentar lhe tirar do propósito. Porque ele já sabia o plano que Deus tinha na vida da irmã. Ele já sabia o plano que Deus tinha na vida dela. Amém. Então, o que ele fez? Ele tentou atrapalhar de todas as formas. Mas hoje, a irmã, com o testemunho dela de restauração e de vida, quantas vidas ela não tem ajudado? Quantas vidas ela não tem ajudado a levantar, assim como Jesus, como ela mesma disse, que pegou pela mão dela e levantou. Hoje ela é esse instrumento vivo do Senhor para pegar outras vidas, pegar pela mão e dizer, vamos, tem um jeito. Então, olha, tem um jeito. E é como ela disse,
foi Jesus. Ela não, as pessoas ficam perguntando, e mais isso, e mais aquilo. Ela disse, não tem mais, foi Jesus. Foi e é Jesus na vida dela. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. A ele, por isso que eu louvo e agradeço o nome do Senhor por esse podcast. Quando Deus colocou no meu coração, eu sabia que vidas iam ser alcançadas. Aleluia. E ela assistiu o podcast, né? Foi aquele do irmão Márcio, né? Foi, meu irmão. Do irmão Márcio e do irmão Edinaldo. Isso. E ela conhecia a vida deles. E ela disse assim, olha, eu quero participar também, porque eu quero compartilhar com as pessoas o meu testemunho, para que outras pessoas vejam. E ela está aqui conosco. E também digo para você que tem uma história de superação, que tem uma história de libertação em Cristo Jesus, você que nos acompanha e que quer compartilhar o seu testemunho conosco, você pode nos procurar. Mande uma mensagem, nos procure, porque nós vamos estar lhe trazendo aqui, porque o nosso intuito é esse. Esse podcast nasceu no coração de Deus para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida. Tudo isso é um propósito. A nossa missão aqui na Terra é levar o reino, levar a mensagem de Deus, de amor, que o mundo está precisando dessa mensagem. É verdade. O mundo está precisando. O irmão Márcio, inclusive, eu andava com ele, eu não andava com o irmão Edinaldo, né? O companheiro que eu tinha, né? Ele era amigo do irmão Márcio. Uhum. E a gente andava junto, fazendo tudo junto. E aí, quando eu vi ele, eu digo, irmão, vamos levar nosso testemunho aí para esse povão, para que eles entendam, para essa juventude, para esses jovens, essas crianças que estão enveredando aí no caminho da droga. Essa droga, não tem, só tem um caminho mesmo, só a morte, caixão mesmo, e se não for Jesus, ninguém não consegue se libertar. Procure uma igreja, procure alguém e busque ao Senhor em primeiro lugar, e aí vocês vão ver a restauração de vida que ele faz. Ele restaura a vida completamente. É como o irmão Márcio falou aqui, é 360 graus o giro que deu na minha vida. Foi assim, ó, e eu não fui para lugar nenhum, só a presença do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Então, daquela pessoa que Satanás fazia gato e sapato, que fez perder tudo que tinha pelo crack, morar na rua, né? O filho teve que morar com a mãe, e aí teve né? Com a tia, que é a dona Lourdes, né? Toda essa questão, e aí você foi o seguinte, teve esse problema, teve tudo isso que você passou. E aí teve o seu encontro com Jesus. E aí agora eu quero que você fale como foi essa restauração. Todo esse processo de restauração. Para hoje nós temos a irmã aqui dando esse testemunho. Como é a sua vida hoje? Que você fale um pouco desse processo que você passou, que você compartilha aqui conosco. Hoje, quando eu era assim desse mundo aí da droga, era esses nomes que eu tô falando, né? Que, como você mesmo falou, o inimigo, ele cega as pessoas e a gente não tem nome. É a noiada, é a drogada, é a doida, é a louca. E aí, depois que eu enveredei pelo caminho do Senhor, procurei Jesus Cristo, eu passei a me chamar Ana, irmã Ana. Todo mundo diz, teu nome é Ana Lúcia. Eu digo, não, mas o pessoal só me chama de Ana. Então, eu sou a irmã Ana Oliveira, me congrego ali na Assembleia de Deus do Renascença, com o pastor Mário Jorge, a missionária Piedade, onde eles é quem me conduz, né? Amém. Por Jesus Cristo, é a igreja que eu frequento, e a minha vida deu esse giro de 360 graus. Eu estava desempregada, comendo pão que o diabo amassou, restante de comida, como eu disse ontem para minhas irmãs. Eu chegava ali naquela curva São Paulo comendo o resto que ficava nos pratos, né? Isso é parte da minha vida que quase ninguém não sabe, né? Mas acho que nem minha família sabe, porque eu não contei. Mas eu vivi jogada na sarjeta, esperando todo mundo terminar de comer, para mim comer aquele resto de que ficava nos pratos, bebida que ficava nas garrafas, bituco de cigarro que deixavam na mesa. E aí, quando eu aceitei Jesus Cristo, a primeira coisa que aconteceu foi eu voltar ao meu trabalho. E conheci uma pessoa chamada Evelma, que me deu uma oportunidade de voltar para o meu trabalho. Amém. Que eu estava só reclusa.
Tipo assim, é porque é assim, tem um local, quando o funcionário ele não presta, assim, não presta, digamos assim, né? Quando tá passando por alguma situação, É, algum que problema ele é como esse. alcoólico, que ele é drogado, que ele Uhum. que tem, aí a gente leva, bota lá na sede, leva pra sede. Aí eu fui, quando eu aceitei Jesus, eu já pedi logo essa oportunidade. E quando Deus me deu essa oportunidade, eu já fui sendo capacitada e hoje eu trabalho exercendo uma função que todos me perguntam e dizem, meu Deus do céu, de onde é que vem a capacidade dela? De onde é que vem essa inteligência, esse jeito dela aí? E eu só faço dizer, minha gente, isso aqui é Jesus. Isso aqui é Amém. Jesus, porque ele é quem me capacita para tudo isso. Ele foi quem me fez uma nova criatura. Depois que eu conheci ele, aí eu comecei a ter uma casa com as coisas dentro, né? E aí comecei a trabalhar, já tem um local que eu trabalho, né? Eu trabalho ali na Maternidade Alferraz e na função de reguladora. E sou essa pessoa que eu sou aqui agora, que antigamente não tinha isso aqui. Era... Quem me vê hoje em dia, tem gente que olha pra mim e fica... Balança a cabeça. Nem acredita que é a mesma pessoa. Não, Né? E não. não é. Não Não sou. é a mesma pessoa. É uma nova Ana. Criatura em Uma Cristo nova Jesus. criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. É. Sou nova criatura e eu agradeço tudo isso ao Senhor Jesus Cristo, a Dona Graça que me chamou, o convite que ela me fez. Eu costumo dizer que ela é minha mãe, né? Eu chamo ela de mãe, como o irmão Márcio chama a pastora Sônia. Ela foi quem me convidou e eu terminei indo. Não fui para a igreja dela, para a igreja que ela se congrega, mas eu fui para outra e estou aqui para testemunhar. E estou aqui também por uma oportunidade que a minha irmã, a professora Lúcia, foi quem foi me pegar lá no lixão, onde eu já estava recuperada, já tinha aceitado Jesus. Aí a minha irmã chegou lá e me chamando para mim, tu quer uma chance, tu quer uma oportunidade, eu vou te ajudar. Tu quer uma chance, tu quer uma oportunidade, eu vou te ajudar. Aí eu fui, peguei a oportunidade que Deus, eu acredito que ela foi usada por Deus, a minha irmã, e voltei a trabalhar e hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor, dando para mim, eu digo assim, hoje eu posso dizer que eu sou irmã da professora Lourdes, dos meus irmãos e da família que eu sou. Hoje eu não tenho, eu digo para todos eles, vocês podem chegar onde vocês chegar e dizer que eu sou sobrinha da tia Lúcia, eu sou irmão da Ana Lúcia, eu sou qualquer coisa da Ana, porque eu tenho um testemunho de vida, entendeu? De superação. Não tem mais aquela vergonha que foi o que lhe afastou da sua família, não que afastou eles de você, você que se afastou deles, porque você não se sentia digna em estar próximo a eles, e hoje você tem orgulho de falar, eu sou a irmã Ana, né? Deus mudou a sua história, Deus resgatou a sua identidade de filha Amém. amada do Senhor, e hoje você está aqui dando esse testemunho. Amém. E eu queria, assim, louvo a Deus pela sua vida e pela sua coragem, porque nem todo mundo tem a coragem de falar, de testemunhar, de falar o que Deus tem feito na sua vida, porque querendo ou não, algumas pessoas podem olhar de uma maneira pejorativa, podem olhar e dizer que, né, a irmã, e eles têm muito isso, né, as pessoas, infelizmente, algumas têm isso, fez, pintou e bordou, hoje é santa. É verdade. Agora, mas, meus amados, para que você entenda, na época no tempo da ignorância, Jesus não leva em conta. Não. Né? Então, assim, hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus, e aí eu lhe pergunto, como foi que o seu filho recebeu essa nova Ana? No começo, o meu filho, ele ficou um pouco assim, um pouco pé atrás, sabe? Porque todo mundo dizia assim, essa daí não muda de jeito nenhum, essa daí não muda. E aí ele morando com a minha irmã, né? E aí e eu já na minha casa, ele morava com minha irmã e eu na minha casa. Ele começou a me sustentar, ele trabalhava na Metaltec, e aí a minha irmã dizia, tem que ajudar a tua mãe tá sem nada. Eu fiquei sem nem a calcinha para vestir, né? Quando Jesus me encontrou, não tinha nada. Só que gradativamente ele
as coisas foram acontecendo. E eu fui melhorando. Aí um dia eu fui na casa da minha irmã buscar o dinheiro que ele me dava semanalmente. Aí ele disse: mãe, eu vou lhe deixar na parada de ônibus. Aí ele foi me deixar na parada, né? Quando o ônibus desceu, que o ônibus subiu, aí eu digo: vai, meu filho, que o ônibus já desceu. Aí ele disse: não, mãe, hoje eu vou embora para casa com a senhora. Aí foi embora para casa comigo e ficou até agora quando casou, né? E aí nesse momento que ele disse que ia embora para casa com você, como é que seu coração ficou? Até hoje meu coração salta de alegria, porque ele é a pessoa mais importante da minha vida, meu filho, abaixo de Jesus Cristo. Tudo que eu faço é por ele, para ele, porque tem gente que diz assim: ah, mas teu filho já tem 40 anos, ele vai fazer 41 anos. Quem vê assim, eu falando, ele é mais novinho, eu vou fazer 60. Ave Maria, Ana, tu não deixa esse teu filho assim, tudo, tu quer estar em cima. Eu digo, eu passei 20 anos longe do meu filho. 22 anos sem ele saber quem era a mãe dele, entendeu? Ele jogado na rua e eu nem aí para ele. Então, não tem nada nesse mundo que eu faça hoje. Só agradecer a Deus, porque Deus não deixou o inimigo tocar nele. Ele, esse tempo todinho que eu estive nas drogas, ele estava cuidado no físico por minha família e no espiritual por Deus. Deus guardou a vida dele, porque ele também morou em praça, ele também morou em viaduto, ele também morou na rua e ele não enveredou pelo caminho que eu fui. Hoje eu louvo a Deus pela vida do meu filho e amo ele. Todo dia eu ligo, falo: meu filho, tu é muito pegado. Eu digo, é porque eu não dei muito amor na hora certa, entendeu? E o amor que eu tinha para dar naquela hora que eu não dei, que ele ficou na adolescência sozinho, eu quero dar agora, eu dou agora. Amém. Amém. Então Deus, a sua história lembra muito um pouco a história de Jó, né? O inimigo veio e ele tirou tudo, mas o Senhor veio e depois lhe restituiu tudo em dobro. Amém. Uma dupla honra, né? O seu filho que passou 22 anos longe de você, mas mesmo assim, olha o amor desse filho, né, que ele tem por você, até porque eu tenho certeza que na cabeça dele ele sabia que a mãe estava na rua não porque não o amasse, que a mãe tinha deixado ele para lá não porque não quisesse cuidar, mas é porque a mãe estava cega devido às drogas, estava realmente sendo escravizada pelo inimigo, né, mas o Senhor veio e restaurou, o Senhor veio e colocou seu filho morando de volta com você, o Senhor veio e colocou uma dupla honra. Amém. Né? Então, amém. Ele restituiu tudo. Então, se hoje você tem sua casa, você tem o seu trabalho, tem o seu filho casou, que você disse, né? Casou, é casado. Ele é casado, casou com a Zélia, uma menina muito boa, né? E a gente mora sempre perto. Ele morava aqui onde eu tenho a rádio, e eu levei eles para perto de mim. Ela: corte esse cordão umbilical. Eu digo: não, o cordão dele foi cortado, mas eu não quero sair de perto. Não quero mais sair ficar de perto. longe, não quer mais ficar longe, ficou longe muito tempo. Muito tempo. Eu tento todo dia preencher cada dia mais e mais o vazio que ele sentiu. Você que é jovem, assim, que talvez tenha sua mãe, que está na situação em que eu estive, você dê uma oportunidade, assim, para ela, porque, como meu filho, né, ele disse que os outros diziam assim: cadê tua mãe e tal, aí tu tá jogado, ele dormia no banheiro e tudo, mas quando ele me viu, quando eu me recuperei, a primeira coisa que ele veio foi para perto de mim. Ele só saiu agora, saiu assim, né, de dentro da casa, porque ele casou, mas ele nunca me deixou de dar amor, nunca me deixou de me dar carinho, entendeu? Ele nunca foi, assim, um filho rebelde. Eu digo todo dia eu digo pra minha nora, eu digo: eu te dei um presente, porque meu filho é um bom filho, né? As amigas dela diz: tu vai casar com ele, não sei o que e tal. Aí disse: não, mas eu digo: então, quando elas falarem esse tipo de perguntar o que foi que elas encontraram em ti e tal,
que ela decidiu casar, aí você diga apenas que você é um bom filho. Você é um bom filho. Ele é um excelente filho, um bom irmão, é amigo, companheiro, ele é uma pessoa excelente. Quem conhece meu filho sabe que eu estou falando a verdade. Você conhece a minha irmã, a professora Lúcia, você sabe o jeito que ela é, e para ela ter uma pessoa como hóspede na casa dela, ela tem que ser uma pessoa assim mesmo. Verdade. É porque o meu filho é uma pessoa maravilhosa. O seu filho é uma bênção na sua vida, né? É uma bênção. Eu tô bênção. vendo, ele é uma bênção na sua vida. É. E meninas, vocês que estão nos escutando, olhem bem aqui o relato dessa mãe. Como ela disse, ele é um bom filho. Quando é um bom filho, geralmente é um bom esposo e é um bom pai. Com certeza. Né? É. E aí, como você disse, para os filhos que têm as mães nessa situação, para fazerem como seu filho fez. E que com certeza não foi fácil para ele. Foi Né? não. Esses anos que você passou aí nas drogas, na rua, a própria dificuldade que ele teve. E eu fico vendo realmente o cuidar de Deus na vida dele e na sua vida. Porque humanamente falando, o que seria o natural seria ele enveredar pelo mesmo caminho. É. E ele não fez isso. Então Deus já estava preparando, Deus já estava guardando a vida dele. Então que conselho você dá, que você já deu vários conselhos aqui, para esse jovem que tem a sua mãe ou seu pai que é um alcoólatra, ou a sua mãe que é uma viciada ou um viciado, que está passando por essa situação difícil? Qual é o conselho que você dá para esses filhos? Em primeiro lugar, a gente precisa muito de amor. Quando eu fui participar de um grupo, me chamaram, né? Quando eu fui para o CAPS, que eu cheguei no CAPS, aí eu chorava muito, que eu não queria estar no meio, assim, ali, naquele local. Eu dizia que não é meu lugar. Aqui não é meu lugar. Aí, uma psicóloga, que é pedagoga, não me lembro, que é muita coisa, assim, que sumiu da minha mente, sinceramente. Por isso que diz, a palavra de Deus, ela diz que ele joga no mar do esquecimento, porque eu não lembro. Eu tenho uma sobrinha, Daniela, que ela diz, tia, isso aí foi no tempo que a senhora estava dormindo, que a senhora não lembra. Porque eu digo, não sei. Não lembra. Né? Então, quando ela me viu, a primeira coisa que ela disse, gente, essa menina está precisando de amor, de carinho. Quer dizer, ela está precisando de cuidado. Ela precisa de amor. Ela não precisa do castigo. O que eles queriam era, tipo, me castigar ali. Para mim era como se fosse um castigo eu estar ali naquele lugar, né? Aí ela está precisando de amor. Então, eu digo para vocês, a primeira coisa que uma pessoa precisa, quando ela é usuária, é da presença de Deus. Buscar o Senhor Jesus em primeiro lugar. E em segundo, o apoio da família, né? Como eu disse para você, minha família nunca, jamais me abandonou. Eu me excluí da minha família, né? Mas no momento certo, o Senhor preparou o reencontro entre nós. Hoje eu faço parte da minha família. Nós somos uma família unida, né? Lá em casa, na minha família, quem conhece a família nossa lá no Monte Castelo, em todo lugar, sabe que nós somos uma família unida, né? Então, eu era que não prestava. Então, no meio disso tudo, o mais importante é Jesus e o pai, o filho que tem um pai ou a mãe drogado, não despreze, não deixe na rua. Ou no meu tempo, na minha época, eu tô com 19 anos que eu deixei de usar droga. 19 anos que para a glória de Deus Pai, que a honra não é minha. A honra e a glória é toda do Senhor Jesus Cristo. Então, tá com 19 anos que eu deixei de usar droga, mudou muita coisa. A violência aumentou. Hoje em dia ninguém pode passar uma noite na rua, como eu estou dizendo. Eu passei a noite na rua. Eu fiz isso há 19 anos atrás. Hoje você encontra corpo carbonizado, pessoas maltratadas, pessoas mortas dentro de cova, essas coisas assim. É uma violência muito grande. Então, o desprezo leva a falta de amor e de carinho, de atenção em casa, leva as pessoas a se aprofundarem nesse, enveredarem mais ainda e chegar ao ponto de acontecer o pior. Então, para mim, eu acho que o importante, como foi para mim, é o amor. Eu costumo dizer, tem gente que diz, Aninha, para mim, chega, me derrete logo todinha, porque eu só não tinha nome.
Não tinha nome. Quando a pessoa me chama, se eu puder, eu até ouço gente me chamando. Acho bonito quando as pessoas precisam de mim. Gosto de ajudar qualquer pessoa. Eu estou aqui nesse podcast aqui porque eu queria que todo mundo soubesse que há uma saída. Amém. Há uma saída. Não desista do seu familiar. Não desista da sua mãe. Não desista do seu pai, do seu filho. Não desista, não. Tome ele pela mão, conduza ele no caminho certo, né? A palavra de Deus, ela diz, eu costumo dizer que com meu filho foi isso. Ensina o teu filho pequenino o caminho que ele deve andar, que ainda quando ele for velho, ele continuará andando nele, né? Então, eu sempre usei droga desde 10 anos, mas eu nunca deixei meu filho se desviar. Eu sempre ensinei a ele o caminho que ele deveria andar. Então, vocês pais também façam isso com seus filhos. E quem tiver algum drogado em casa, não despreze, não jogue na rua, não. A pessoa que pega ele, não dá carinho, não faz nada, não. Joga na rua. Faz como fizeram comigo. Depois que pegaram tudo que eu tinha, até meu nome, a identidade e tudo, me jogaram numa lama e como me encontrar, do jeito que eu lhe falei. Só o resto. Ninguém ama ninguém como a nossa família. Verdade. Família é um projeto de Deus. Amém. Família é um projeto de Deus e é por isso que existem tantos ataques contra a família, né? É verdade. E hoje a gente tem que estar realmente orando, se guardando. Irmã Márcia. Mano. Ana, por que eu quero chamar de Márcia? Não sei por quê. Olho para sua cara, acho Márcia. Irmã Ana, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quantas pessoas já, depois que você, nesses 19 anos, 18, 19 anos que você, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, está limpa sem usar drogas, quantas pessoas apareceram no seu caminho mais ou menos e que de forma você ajudou essas pessoas também? Em questão assim, que às vezes assim, não sei se é essa pergunta, quantas almas eu já ganhei para Jesus, eu realmente eu não sei. Eu sei algumas que já chegaram para mim a me dizer, mas todas as pessoas que me procuram, a conversa é só essa daqui. Na minha casa, na minha família, aonde eu chego, é Jesus, é toda hora. Eu não tenho um outro de vocabulário. Eu só quero ensinar o caminho que me tirou da perdição. Aquele que me tirou da escuridão das trevas e me trouxe para a luz. Aquele que me colocou aqui, como eu disse, colocou hoje aqui, dando esse testemunho. Como eu disse outro dia, gente, lá onde eu trabalho, eu vou fazer um podcast disso, aquilo, outro, porque se não fosse por Deus, eu não estaria aqui nesse momento, dando esse testemunho aqui, né? E que eu queria que esse testemunho viesse para a edificação de outras pessoas. Como quem me vê sempre diz assim para mim, né? Mulher, tu mudou demais. Meu Deus do céu, mas tu mudou demais. Ana, o que foi? Eu digo, mulher, irmão, irmã, eu só chamo amado ou amado, eu só tenho te dizer que para mim a minha mudança vem só do Senhor Jesus Cristo. Eu não tive outra coisa, eu não tenho outra coisa para me falar. Até porque, né, a gente fala do que o coração está cheio. Amém. Então, hoje a irmã Ana, ela é uma mulher que leva a mensagem de Deus, leva a mensagem de restauração e é um testemunho vivo. Amém. E fica o exemplo que muitas vezes a gente diz assim, mas eu não sei pregar, eu não sei falar do amor de Deus, não precisa de palavras bonitas. O seu próprio testemunho, ele já fala muito sobre quem você é e sobre o que Deus tem feito na sua vida. Então, através do seu testemunho, a pessoa olha para você hoje e vê você, a maneira que você se expressa, vê as suas conquistas, ver o seu filho hoje casado, ver você na sua casa, você com o seu trabalho, e o seu testemunho vivo, e você também falando do que Deus fez na sua vida. Amém. A partir desse momento você já está ajudando também outras pessoas, porque muitas vezes a gente pensa assim, ajudar é só se eu pegar e levar para uma clínica internar, ou só... Não. O seu testemunho tem ajudado muitas pessoas e ajudado muitas vidas. É verdade. Às vezes a gente passa muita dificuldade, né? E eu queria dizer aqui que a gente muda gradativamente. A minha mãe, ela dizia, minha filha, pede uma casa a Deus, tu ainda tá morando de aluguel. E eu, mãe, antes dela partir para a glória de Deus, eu dizia para ela, mãe, Deus, ele me pegou assim, como aquele terreno ali, ela, tô vendo. Ali tem que pegar o mato, tocar fogo, passar o trator e tudo. Aí depois que fica aquela avenida bonita, pois ele tá me preparando. Eu tava sem vergonha, sem moral, sem respeito, sem família, sem casa, sem trabalho. E ele vai
ele tá me moldando cada dia um pouco. Já tá com 19 anos, mas o estrago foi grande. Verdade. O estrago que o inimigo fez na minha vida foi grande. E as coisas de Deus não são nas carreiras assim, não. É com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Ele me ungiu, me colocou no alto, aí é que ele vai indo. Aí tem que ter a paciência, que aí é que a gente conquista as coisas. Não, agora é crente, é santa, não. A gente procura viver uma vida em santidade, mas a gente não é santo. Agora, como você mesmo acabou de falar anteriormente, e agora é crente, só quer ser santo. Não, a gente já é santo, porque Jesus Cristo nos santificou. Agora, o pecado, as coisas sempre... a gente não é perfeito Verdade. Só Jesus Cristo. Verdade. A conversão é diária. A conversão é Cada diária. dia a gente vai se convertendo um pouco. Cada dia a gente vai se convertendo um pouco. Aí eu olho para você, eu também lembro da minha vida antes, né? Antes realmente de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Quem olha para mim diz, meu Deus, mas quem é essa? É a Aparecida mesmo? Quem foi Aparecida para quem é hoje? Um dia desse eu encontrei com uma pessoa no banco. Aí a pessoa disse assim, pois é, tu não bebe mais. Aí a pessoa disse assim, pois Deus realmente e a pessoa não é evangélica, Deus realmente te resgatou. Deus fez uma obra na tua vida. Mas eu, outrora, não pensava, eu achava que era normal. Eu achava que era normal sair sexta, sábado, domingo. Eu achava que era normal sair na sexta à noite e chegar no sábado de manhã e deixar minhas filhas com a minha tia, com a minha mãe. Eu achava que era tudo normal. Não, eu vou só tomar minha cerveja, não estou fazendo nada demais para ninguém. Eu achava que era normal ficar falando alto lá, procurando briga com o povo, confusão. Que teve uma vez mesmo que Deus me guardou mesmo. Tem uma vez que eu não morri. O homem puxou uma faca para mim, no meio do povo, lá na frente de todo mundo. E aí eu digo, Aí toda hora que eu olho assim, eu digo, meu Deus do céu, se eu não tivesse tido um real encontro com Jesus, eu não estaria aqui hoje para falar. Né? E a gente vê o cuidado que Deus tem na nossa vida. Quando eu olho os lugares que eu já andei, e hoje eu vejo de onde Deus me tirou, eu digo, você não tem como eu não dar glória a Deus, não dizer, meu Deus, foi o Senhor que me tirou. É verdade. É Ele que nos tira. Então, assim, os lugares, como você disse, os lugares sombrios que você viveu, os lugares sombrios por onde você andava, e como você disse, há 19 anos atrás, não era essa violência que tem hoje. Então, mas mesmo assim, os riscos que você não correu sendo mulher, sozinha, na rua, né? De quantos perigos o Senhor não te livrou para que hoje você estivesse aqui? Outro dia eu falei para uma amiga minha, ela disse... É porque a pessoa fala assim, porque acha que a gente se converte, aí já é para andar logo no carrão, ter uma casona boa, ter isso, ter aquilo, não passar dificuldade. Não é isso, o reino de Deus não é isso, não é não. É justiça, é outra coisa, não é dinheiro. O reino de Deus não é isso. Deus não nos promete isso. Aí você vai se converter, eu vou lhe dar logo um carro, uma casa, uma moto para seu filho. Não existe isso. É outra coisa. Não existe esse negócio. Aí minha amiga dizendo, Ana, tu ainda não tem tua casa. Aí eu digo para ela, mulher, a alegria do Senhor é suficiente para mim. Amém. A alegria do Senhor é suficiente para mim. Eu estando na minha casa, como meu filho diz, mamãe, o que a senhora quer de presente? Para mim isso aqui é um presente, que eu tô de aniversário de conversão, aniversário de idade mesmo, que vim ao mundo agora, né? Nesse mês agora que nós estamos, que passou... de dezembro, que estamos de dezembro, e ele disse, mãe, o que a senhora quer de presente? Eu quero só você perto de mim, e que Deus lhe abençoe, eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja feliz com sua esposa, com sua casa, e que eu deite a cabeça no travesseiro e possa dormir tranquila, porque pelos vales por onde eu andei e Jesus me trouxe e deixou eu aqui, não existe presente melhor, não existe presente, eu não quero saber, mas é bom ter um carro, mas a paz com Deus é melhor. Com certeza. Estar com Cristo é verdadeiramente melhor. Com certeza. E aí, é isso que as pessoas não entendem, elas imaginam que, gente, é uma paz. Uma palavra, a paz que excede todo o entendimento. É verdade. Então, hoje você dorme sossegada, você tem paz, você tem felicidade. Dificuldade, todo mundo tem. Tem. Momentos difíceis, nós temos, passamos por crises. Mas nós sabemos que, estando em Cristo, pode vir a crise que for, a gente passa por ela, né? E aí, assim, quando a gente fala assim, eu sou rica de tudo que o dinheiro não pode comprar. Dinheiro é bom? Amém. Dinheiro é bom, prosperidade é bom. Mas você hoje está liberta. Ter o seu filho do seu lado, né?
de volta o convívio da sua família, ter o seu trabalho e estar na presença do Senhor, não tem Eita, nada, não glória. tem dinheiro no mundo que pague isso. Paga não. Então, assim, e essas conquistas da sua casa virão. Em nome de E Jesus. tudo é paulatinamente. Esses 19 anos foi Deus restaurando, foi Deus construindo. Até porque não tem 22 anos que você passou, a fachada do filho, no mundo das drogas, Deus foi restaurando e foi restituindo. Agora Deus está restaurando, está restituindo, e com certeza Ele vai lhe restituir muito mais. Amém. A glória. Eu creio que é como você falou, a porção de Deus, eu digo que ela é recalcada, sacudida, transbordante, recalcada e, né, sacudida. E que a gente tem que só que esperar o tempo de Deus, né? Amém. Estamos nos encaminhando para o finalzinho da nossa conversa. E aí eu queria que você, se você tem algo mais a falar, algo mais a acrescentar, tem um recado para mandar para alguém, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você me deu, que a emissora me deu, de dar o meu testemunho aqui. Eu gostaria que quem estiver ouvindo esse testemunho, que ele sirva para edificação. A palavra de Deus diz que a gente tem que não usar a palavra à toa, mas que a gente possa usar palavras que edifiquem as pessoas, né? Então, que sirva como edificação, que vocês possam, os jovens, rever seus conceitos e seguir no caminho reto, né? Procure uma maneira de viver uma vida com Cristo, porque não tem outro caminho melhor do que Jesus Cristo. E o mundo que nós estamos, como você viu, falou anteriormente, porque na tua época era um perigo. Hoje o perigo era o mesminho, diferente, mas hoje tá maior. Uhum. Então, que busquem ao Senhor. E eu gostaria de agradecer a você, a minha irmã Lúcia, a professora Lúcia, foi quem foi me pegar lá onde eu estava, pela vida do meu filho, da minha nora, a Dona Graça. Muito obrigada, minha mãe, que eu amo de paixão, a Dona Graça lá no Renascença. E mandar aqui um abraço para o meu pastor Mário Jorge, a missionária Piedade, e a todas as minhas irmãs do ciclo de oração Lírio do Vale e o conjunto Vaso de Bênção. Eita glória! Gente, foi esse o nosso primeiro episódio de 2025. Já iniciamos o ano mais uma vez com uma belíssima história de superação. Esse testemunho lindo da irmã Ana. E eu gostei quando ela falou do círculo de oração, porque no mundo sem oração nós não podemos viver, né? É verdade. E essas intercessoras que oram por você, que oram por toda a igreja. Eu costumo falar também, sabe o quê? Que tem gente que às vezes fala mal da igreja. E aí eu digo assim, quem fala mal da igreja tem que ir para um círculo de oração ou para o grupo da intercessão. Aí uma amiga minha disse, por que, Aparecida? Eu disse, porque lá todos são apresentados e todo mundo ora. E pagar um preço de oração pela vida dos outros não é fácil. Não. Então você que diz assim, nessa igreja ninguém gosta de mim, porque essa igreja é isso, essa igreja é aquilo, tire um dia e vá para o círculo de oração, que lá você vai ver as irmãs orando e intercedendo pela sua vida. E eu fico muito feliz. Quero também mandar um abraço também para o seu pastor, né? Para a missionária, a esposa dele, e para todos da sua igreja. E convidar vocês a estarem lá nos seguindo, Café com a Jucá. Vai lá no YouTube. Nós já temos vários episódios. Edificante, compartilha. Esse podcast ele surgiu justamente para isso, para trazer essas histórias e também fomentar a fé de algumas pessoas. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, Aparecida, depois que eu comecei a assistir, a ver o podcast, ver os episódios, eu estava pensando em desistir, eu queria me afastar da igreja, eu não sabia como era que eu ia fazer, e Deus está fazendo um mover no nosso meio. Aleluia. Então, assim, eu louvo a Glória Deus a pela Deus. sua vida. Muito obrigada. Digo a vocês que ainda não nos seguem, vai lá, Café com a Jucá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho. Tem também minhas redes sociais, Aparecida Juca Oficial, e também no TikTok nós colocamos alguns cortes do nosso podcast, porque o nosso intuito é divulgar o reino. E aí eu não poderia deixar de encerrar sem ser de outra forma, como eu sempre encerro, fazendo a nossa oração. Amém? Amém. E eu lhe convido a fazer essa oração. Amém.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Amém, Jesus. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nesse momento eu te agradeço, Pai, por esse momento. Senhor, que tu esteja conosco nesse dia e que tu possa nos conduzir, Senhor, verdadeiramente a águas tranquilas. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, esse programa, abençoa essa iniciativa da Aparecida, Senhor. e que ela Glória possa ao teu alcançar santo outras e outras pessoas, que através dos testemunhos dados aqui, Senhor, nós possamos alcançar Amém, e trazer almas para o Senhor Jesus, Glória a Deus. para o reino de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu te agradeço pela oportunidade que tu me deste, Senhor, pelas portas abertas, pela Amém, minha Jesus. vida, a vida da Aparecida e de todos que se encontram aqui, Amém, pela Senhor. vida do meu filho, pela vida da minha nora, do meu pastor, e que o Senhor esteja conosco, Senhor, seja conosco durante todo esse dia. Desde já eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E aí, foi mais um Café com a Jucá, esse episódio maravilhoso que tocou muito meu coração. Que Deus continue abençoando a sua vida e até o nosso próximo episódio. Beijos, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amém.